Manuel Dias está entrando. Enquanto ele entra, compartilhe essa live. Manuel Olá, Dias, olá. que coisa boa ter você aqui com a gente. Shalom, graça e paz. Tudo bom? Graça e paz, tudo bem? Amém. Você está me ouvindo bem? Como é que Claro, está aí o áudio para você? perfeito. Perfeito? Aham. Para nós, o seu áudio está um pouquinho baixo. Não sei se tem como aumentar um pouquinho. Vamos lá. Melhorou? Melhorou um pouco. Está um pouco melhor. Ok. Ok. Coisa boa. Muito obrigada pela sua participação, de você ter aceitado É um a estar prazer. na nossa primeira live, né? Eu quero falar um pouquinho e rapidamente a respeito do Ei Viva, Sim. né? O Ei Viva foi um movimento que nós iniciamos aí em março, né? Um movimento a favor da vida, e nós estamos iniciando esse trabalho para que a gente possa ajudar todas as pessoas que não encontram uma saída para lidar com a sua dor, com o seu problema, né, emocional, com as suas questões. E o nosso foco final, Manuel Dias, é que a gente possa diminuir os índices de suicídio, de automutilação no Brasil, que tem sido assim astronômicos, né? Só para você ter ideia, em termos de números, hoje no Brasil a gente tem uma média de 13 mil mortes por suicídio. Sim. E algo assim que nos chamou muita atenção é que as estatísticas dizem que 90% dos casos poderiam ser evitados. Sim. Então é um número muito grande que a gente pode ter acesso, né? Que a gente pode ajudar as pessoas, e como que a gente entende que ajuda as pessoas, né? Sim. É levando conhecimento para elas, é levando uma luz mesmo, né, de como enfrentar essas situações. E nós temos percebido, principalmente nessa pandemia, eu peguei aqui alguns números, na revista Veja, agora de maio, deu assim que houve um aumento de 22% na venda dos medicamentos controlados para síndrome do pânico, depressão, ansiedade, e Muito 40% de alto. aumento nos medicamentos para insônia. Muito Então a alto gente tudo sabe isso, que a né? pandemia aflorou, Aham. né, muito aí o que as pessoas estão vivendo. E a gente sabe da importância de nós podermos cuidar da nossa mente, cuidar das nossas emoções, né? Sim. E por isso a gente convidou você para que você possa falar um pouquinho para a gente, né? Que você possa fluir no assunto, e a gente está aqui Amém. para poder receber de você, né? Então, Eu queria que você se apresentasse para as pessoas e que você pudesse fluir aí naquilo que você tem para nós. ok, vamos lá. Então, boa noite para todos. Me chamo Manuel Dias, fiz uma temporada do curso de Direito e depois entendi o chamado ao ministério. Conheço o Senhor desde o início da década de 90 e comecei a estudar um pouquinho sobre esse quesito da alma, da vida emocional, da vida de identidade, de autoconhecimento, lá pelos idos de Uhum. 95. Não sou psicólogo, mas achei muito interessante a proposta da Bíblia de restauração na integralidade do homem, quando a Bíblia diz que a Bíblia fala que o espírito, a alma e o corpo do homem devem ser achados íntegros e irrepreensíveis. Deus criou o homem para viver uma plenitude, mas a queda e a experiência individual de cada um, o contexto onde nasceu, aspectos de sua personalidade e coisas que aconteceram nessa vida, coisas normais, coisas um pouco mais intensas no contexto da formação da personalidade, e até mesmo o diabo vem assolando a vida de pessoas. Mas eu também descobri na Bíblia que Deus ele tem um plano de restauração, um plano de devolver o equilíbrio, devolver aquela ideia original que a gente tinha. Eu lembro muitos anos, o grande pastor Bud, ele dizia, contava, que se você amassa uma nota de US$ 100 e pisa nela e joga lama nela,
você não altera o valor daquela nota. E ela precisa ser limpa e cuidada novamente. Às vezes, por causa de alguns problemas, as pessoas perdem a noção do seu valor próprio. E aí elas se autodestroem, começam a fazer coisas na vida dela como uma busca de fuga ou como um pedido de socorro. E eu até entendo a expressão dessas coisas. No entanto, existe um caminho de receber ajudas de outras pessoas e até mesmo de entender que o maior ajudador é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Existe um caminho para sermos restaurados. Não importa o nível de sofrimento, quanto mais no fundo do poço alguém chegou, importa que existe um caminho de restauração e existe um caminho para sair de qualquer condição que seja. Eu tive a experiência no passado de ensinar no Rema prisional e ensinei a 15 mulheres e caiu justamente de eu ensinar esse tema sobre restauração da alma. E você falar para alguém que está no presídio, que tem uma história, que está lá preso porque fez alguma coisa errada mesmo, e isso fez com que eu me desdobrasse, dependesse de Deus. Mas que experiência maravilhosa poder compartilhar da possibilidade do entendimento de que você não precisa se destruir mais, mas precisa receber a ajuda de pessoas e de Deus para sair dessas condições. Amém. E como que hoje a gente pode ajudar as pessoas, Manuel Dias, assim, né, para que elas possam realmente sair da situação, né, que elas se encontram hoje, assim mesmo de depressão, muitas pessoas com problemas, né, de questões de alma mesmo, né? Mas a gente vê hoje muitos, até cristãos, né? A gente vê que a depressão, ela não escolhe religião, ela não escolhe idade, né? E hoje nós temos muitas pessoas, né? Dentro até mesmo das igrejas, passando por problemas, assim, realmente que fazem com que elas percam essa condição de reação, muitas vezes, o fôlego, né? Você... As pessoas, é como se as pessoas perdessem o fôlego e a rédea de suas próprias vidas. Eu diria que um dos pontos iniciais é encontrar a ajuda certa. Às vezes, as pessoas não sabem medir o nível do problema com quem está pedindo socorro está. Às vezes é um nível de problema de uma depressão que envolve coisas emocionais, envolve uma parte química, às vezes envolve coisas emocionais e envolve uma parte espiritual, opressão do diabo. O diabo oprime muitas vezes no âmbito da alma. Às vezes é uma questão do corpo e uma opressão, não tem nada de alma, e você até acredita que está com uma depressão emocional, né, ou está com algum problema. Eu diria que a ajuda certa e entender a raiz do problema é uma das chaves poderosas para você começar a se levantar. Algo que me chama a atenção na Bíblia, eu vou para uma história já num aspecto espiritual, foi quando o profeta Elias, um homem gigante, ousado em Deus, ele teve mesmo um declínio de depressão, e ficou assim, como se diz, com um tanque vazio. E aquilo fez com que ele ficasse num lugar de pedir até a morte. Então tem algo na depressão que vai chegar a esse ponto de pedir a morte. Mas Deus lidou com ele, Deus enviou uma ajuda lá dos anjos e contornou, e até mesmo Deus enviou alimento. Uma das coisas que acontece quando alguém está deprimido, ela para de se alimentar, ela para de tomar banho de sol, ela para de comer proteína, e existem algumas coisas que vão versar nisso mesmo. Uma alimentação, eu chamaria de depressão química, ela é um problema às vezes. E a depressão emocional, ela leva a essa depressão química e vai num círculo que vai afundando mais. Então esse pedido de socorro, ter a ajuda de pessoas que têm noção
desse aspecto. E eu louvo a Deus hoje por uma grande quantidade de psicólogos cristãos que sabem separar algumas coisas que entraram em extremos na psicologia e sabem submeter esses aspectos dessa ajuda também ao crivo e ao cunho da palavra de Deus. E quando essa ajuda vem, é mesmo como alguém que está afundando, né? Ano passado eu assisti aquele filme Titanic, e pessoas afundando na água gelada, e quando alguém jogava uma boia, aquela boia era a salvação. Então, existe uma salvação para isso. Agora, olhando para o aspecto mesmo, Jesus, Evangelho, Deus, nós vamos encontrar um grande número de textos no Velho Testamento onde fala do socorro de Deus para a alma, né, as emoções, que fala de lágrimas. Então, não existe anormalidade nisso, né? Vão ter situações que você tem que expressar. E alguém já disse que congelar as emoções vai redundar até em alguns problemas psicossomáticos, né? Vai redundar em uma explosão interior que vai como que descontar no seu corpo. Mas a gente vai ver a Bíblia sempre apontando alguns caminhos. Mas algo que me chama muita atenção, olhando para Jesus, né, morte, crucificação, ressurreição. Jesus, ele veio substituir o homem na sua condição. E nessa substituição, ele sofreu no corpo, ele sofreu no espírito, e ele vivenciou coisas na alma que às vezes a gente ignora. Por exemplo, Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado, Jesus passou momentos de solidão, de pressões na sua alma. As mulheres sabem que se ela tem uma preocupação, aparece uma mancha roxa no corpo. Jesus passou por uma pressão na sua alma que transpirou sangue. É mais forte do que aparecer mancha no corpo, né? E aí é curioso que os evangelhos mostram o sofrimento físico. As cartas mostram o sofrimento espiritual, que foi quando ele deixou o corpo, passou 3 dias e 3 noites. A Bíblia fala de que Jesus sofreu espiritualmente até ser justificado em espírito e ressuscitar no primeiro dia da semana. Mas me pergunto, onde é que fica a alma? E o curioso é que o sofrimento da alma de Jesus está revelado nos Salmos e nos profetas. Você vai ver alguns números de textos que falam de que Jesus ele se angustiou, de que Jesus foi humilhado, né? De questões da alma, onde ele sofreu emocionalmente, sofreu psicologicamente. E às vezes a gente pergunta, Jesus só me substituiu no espírito ou levou só minhas doenças? Eu diria, ele também levou os sofrimentos emocionais. Jesus sabe o que é sofrer emocionalmente. Eu perdi um sobrinho, ele tinha 22 anos, então eu sei, por exemplo, o que é ter uma perda de um familiar jovem. Alguém velho quando morre, a gente sente. Mas quando um jovem morre e é mais perto de você, a tradução desse sentimento para mim é como que o meu braço fosse decepado, né? Aquela coisa partiu assim, foi decepado. Então, eu poderia consolar alguém porque eu tive uma experiência. Olha, eu sei o que é perder um familiar. Aí eu vou consolar alguém que está vivendo aquela mesma coisa. Mas quando eu olho para Jesus, ele sabe todos os tipos de sofrimentos emocionais. E algo que me chama muita atenção é 1 Pedro capítulo 2, verso 24 e 25. A gente usa muito o verso 24. O verso 24 diz algo assim: ele levou no madeiro os nossos pecados, para que livres do pecado vivamos para a justiça. Depois diz, levou no seu corpo as nossas enfermidades, para que fôssemos curados.
Então teve uma solução para o espírito, depois teve uma solução para o corpo, e a gente usa para a cura. Mas o verso 25 diz que nós nos convertemos ao bispo e pastor das nossas almas. Eu costumo dizer assim, para o espírito foi resolvido, para o corpo já foi resolvido lá na cruz do Calvário, a gente até diz somos curados. Só que para a alma depende da nossa submissão e da nossa comunhão e estar debaixo do cuidado do Supremo Pastor Jesus. É tanto que a Bíblia fala, vários textos da Bíblia, que ele é o pastor das nossas almas. Então, pensar que Deus tem interesse em cuidar da minha alma, da minha psique, está lá na Bíblia. Meu Deus. Eu quero te dizer, você que está me ouvindo, ou conhece alguém que está em sofrimento, existe uma parcela do cuidado divino sobre a alma de pessoas que estão em sofrimento. É tanto que o Salmo 23 diz, refrigera minha alma. Por que refrigério? Porque está uma tormenta, está uma agonia, está um desespero. Mas existe algo divino que traz refrigério. Eu entendo a consolação que alguém pode fazer, pode tratar, né? Até mesmo um psicólogo pode auxiliar. Mas refrigério só Deus tem. E nós precisamos comunicar esse Jesus que tem compaixão do sofrimento emocional. E só Ele tem o poder de restaurar. É como se Ele dissesse para qualquer sofrimento que fosse. Eu já sofri isso. Eu quero te ajudar. Me dê sua mão, deixa eu te levantar. Deixa eu levantar pessoas para cuidar de você também. Né? E são N as situações. Essas que você falou, eu diria que é uma pequena fatia de muitas outras situações emocionais que existem, ou psicológicas, ou de autoimagem. Né? Ontem eu assistia com Camila, acho que é um filme de uma criança, não sei se você já assistiu, chama Extraordinário, que ele nasceu com o rosto deformado. Gente, eu fui dormir chorando. Filme maravilhoso. Eu fui dormir chorando essa madrugada assistindo esse filme. Porque como fala dessa coisa da identidade, como a rejeição tem assolado tantas vidas. Sabe, quando eu ensino na escola de missões e eu toco 2 assuntos na escola de missões, sobre relacionamento e crescimento emocional. E às vezes eu digo assim, que lindo você ver, que maravilhoso você ver alguém que tem um chamado de cura física, né? E o aleijado vai, alguém ora e aquele braço cresce, ou aquela doença é removida daquele corpo. Mas eu fico perguntando, e os aleijados emocionais? Isso. Porque um alejo, eu me pergunto isso também. Porque um alejo físico, todo mundo está vendo, e os emocionais, parece que a gente tem um dom de esconder. E quem está vendo esses? Eu declaro que Deus vai levantar um sem número de socorristas que vão ter olhos para ajudar esses que estão sofrendo invisivelmente, mas que precisam de um socorro, que precisam desse refrigério, que precisam desses olhos de Jesus, o Supremo Pastor, que cuida da nossa alma. Tem gente que se sente rejeitada e já diz, Deus nem me quer. Que conversa é essa? Deus quer para consertar, Deus quer para restaurar, Deus quer para te devolver a você mesmo. É aquela coisa de sair de uma clausura, de um cativeiro, e Deus está dizendo, vem, eu quero te devolver a vida, eu quero que você complete os seus dias, eu quero que você se torne sadio na sua alma, nas suas emoções, não importa o que aconteceu, Deus tem uma palavra de recomeço. Eu fico impressionado com quantos textos a Bíblia fala de Deus tendo planos de restauração, sendo um restaurador, né, liberando essa atmosfera de restauração. Isaías 61, eu vou restaurar os lugares antigamente assolados. Talvez você se veja em ruínas em algumas áreas da sua vida, mas eu quero te dizer, o restaurador está dizendo, eu estou aqui. E eu quero reconstruir as coisas que foram demolidas. Talvez você diga, mas eu estou em pedaços. Deus diz, não tem problema. Dos pedaços, eu vou te reconstruir. Mas você não sabe o que eu vivi.
E Deus está dizendo, eu vou te restaurar. Sabe, eu conheci uma senhora na Angola. Essa senhora já hoje 60, 70 anos. Uma senhora muito elegante, o esposo dela, ele e ela portugueses. E ela foi violentada pelo pai muitas vezes. E por causa disso chegou o momento, né, o estopim, e ela matou o pai. E ela conheceu o esposo dela, com quem ela viveu toda a vida, né? Ela também conheceu Jesus numa outra época, mas eu sei que muita gente já ouviu falar da história da Joyce Meyer, mas eu conheci uma pessoa como a Joyce Meyer, que o evangelho chegou e restaurou aquela mulher. Ela contava, a gente conversava sobre essa situação, ela contava, mas você via que não tinha nenhum resquício. A palavra veio e colocou tudo em ordem. O amor de Cristo veio e começou a colocar a vida dela no eixo, né, ou girando certo, como a Terra gira em torno do Sol. E ela conseguiu se reconectar em Deus e colocar a vida dela em ordem por causa da palavra de Deus. Então, talvez eu estou dizendo isso para inspirar alguém. Você diz, minha vida não tem jeito. Ou até mesmo o diabo fica dizendo, ei, sua vida não tem jeito. Mas Deus está dizendo, sua vida tem jeito. Ai, que coisa linda. Quando eu disse, eu acho que seu celular está escorregando, eu não estou mais enxergando seu rosto inteiro. Aqui. Aí, agora voltou. Que verdades preciosas e maravilhosas da gente ouvir, e eu acredito exatamente nisso, né? O Ei Viva, ele é um movimento para trazer essa palavra de refrigério, esse braço para alcançar as pessoas, como você Aleluia. disse, né? Os aleijados emocionais. E eu quero ouvir mais de você, porque nós temos visto muitas vezes, até mesmo nos púlpitos, né? De uma forma geral, eu não estou dizendo, não quero falar de púlpito de igreja evangélica, eu quero dizer de uma forma geral, né? Às vezes as pessoas elas não conseguem se sentir à vontade de falar das suas dores emocionais, porque elas têm medo de serem já de cara rejeitadas, elas têm medo de se expor e serem taxadas simplesmente porque você pode estar endemoniada ou você pode estar, né? Tantas coisas, tantos preconceitos, né? E Aham. talvez essa live, Emanuel Dias, eu creio que vai alcançar muito mais do que as pessoas que estão ouvindo. Eu Amém. queria que você pudesse falar mais, porque as pessoas elas precisam entender que esse Deus maravilhoso já fez tudo por elas e está disposto a, como você disse, né, a trazer os pedaços de volta e ter um recomeço. Amém. Eu diria, indicaria que o primeiro passo não é tentar esse processo já da reconstrução da alma no automático. A Bíblia mostra que o novo nascimento, onde a alma vai ser Amém. tocada. Quando eu olho, falando de uma forma bem prática, só para a psicologia vai tentar tratar dentro do seu contexto. Só que quando a gente olha para vai ver um recurso de espírito humano recriado, onde Deus em nós vai transbordar algo para a nossa alma, seria a vida eterna. Então, o espírito humano ele vai servir mesmo como esse fator que vai influenciar a nossa alma, a vida eterna, a vida de Deus. A Bíblia chega a dizer em João 1, lá no verso 4, que a vida é a luz dos homens. Então, onde luz chega, a gente vai ver o que está fora do lugar para botar em ordem. Agora, uma outra verdade da Bíblia, nesse contexto de restauração da vida emocional, psicológica, de autoimagem, né, de você ser ajudado, e eu diria uma outra coisa, se ajudar. Tem gente que não se ajuda. Então, É verdade. quando a gente nasce de novo, o novo nascimento, vamos dizer assim, é instantâneo.
Mas o processo de salvação da alma, ele vai se dar à medida que a palavra entra e também que nós nos ajudamos. Eu estava ouvindo um pregador esses dias falando, e ele usando aquele texto que Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Ele não diz que Deus ia retirar as lembranças. Ele falava de um poder agora que nós vamos nos levantar com a capacidade de esquecer ou de colocar a influência do passado no lugar dele. Essa capacidade de a gente esquecer das coisas que para trás ficam é uma habilidade que Deus vai nos dar. Então nós precisamos receber ajuda e nos ajudarmos. E eu usei uma palavrinha um pouquinho atrás, essas rédeas da sua própria vida mental, ela precisa estar na sua vontade. Ela precisa estar debaixo do comando do seu espírito humano. É um processo, como eu disse, a restauração da alma, tanto pela exposição das escrituras, como também por você ir cortando coisas que exerciam influência sobre você, que já não é mais para exercer. Na minha construção aqui de vida com os meus filhos, eu tenho um de 6, vai fazer 7, e tenho uma garotinha de 3 anos. Eu já fico ensinando a ele que ele não tem que se comportar com algumas reações que ela se comporta. Eu digo, para você que é Sim. uma coisa, você não tem que chorar como ela chora. Olha para o papai e diz, é isso, isso e isso. Eu estou ajudando a ele se esquecer de uns procedimentos infantis. Às Isso. vezes, a gente fica em ciclos comportamentais que a gente não rompe para uma fase de mais maturidade. E eu entendo N situações que tem. Por isso que às vezes a gente precisa de ajuda. Por isso, às vezes, a gente precisa de alguém que vai nos confrontar e nos empurrar para um novo posicionamento. Existem coisas que a gente vai se descobrir e consertar sozinho. Outras, a gente vai precisar de uma palavra, de um mentoreamento, de um cuidado, de um pastor, ou até mesmo de uma pessoa da área da psicologia, porque vai conduzir ou reconduzir essa pessoa à liderança de si mesmo com uma sabedoria, uma graça divina, de uma forma que vai produzir resultados. O que acontece muitas vezes é que pessoas tentam se levantar e caem de novo e desistem de si mesmas. Eu queria dizer para você, não desista de si mesmo. Acredite que você foi criado para o sucesso. Eu não estou aqui com palavra de autoajuda, não. Estou aqui com verdade do Evangelho. Isso. Deus nunca criou ninguém para derrota. Deus nunca criou ninguém para um insucesso. Ah, mas eu sou um acidente. Talvez para os homens, mas para Deus não. Deus está Isso. dizendo, eu tenho um plano, mas eu quero realizar coisas grandes, maravilhosas na sua vida. Eu Amém. quero te ajudar. Quero, além de te ajudar, te levantar para ajudar outros. Né? Quem não viveu situações que precisou de um cuidado na sua alma? Todo mundo, né? Nasceu nesse mundo, em algum foi machucado, rejeitado, etc. Tal. Eu tive as minhas experiências, mas eu decidi também conhecer um pouquinho mais sobre essa esfera. E é algo que às vezes me para, né? Eu ministro para 100, 200, 300, aquilo que Jesus praticava. Ele parava para olhar a individualidade de uma pessoa. E quantas vezes eu estou tudo em ordem? E depois aquela pessoa vem e agradece. Meu Deus, minha vida mudou depois daquele dia. Né? Uma área que eu até achei um livro um dia desses foi sobre ira. E eu conversei Ira. com um jovem que Aham. tinha explosões de ira. E como foi bom, tive 3 a 4 conversas. Eu achei esse livro, li algumas coisas, indiquei para ele.
E ele veio conversar rindo, dizendo, meu Deus, como minha vida mudou depois daquelas conversas. A Né? Eu mente tinha abre, né? a mente abre, ele disse, eu tinha uns pânicos de ira que eu pensava que ia me desconhecer e começar a bater no meio da rua, nas pessoas, no trânsito. E hoje era um problema, ele ri. Isso. Simplesmente, não foi uma reforma grande, não. Foi uma chave de fenda, um parafuso que arrochou um pouquinho lá. Apertou um pouquinho, colocou no lugar. Às vezes, não é uma grande coisa, não. É um parafuso que precisa ser ajustado. Isso. Mas E para quando quem está vivendo, acha que a estrutura toda está ruindo, né? ah, Quando na realidade exatamente. é como você disse, um parafuso. E vamos dizer, vai que eu tive essa experiência do parafuso. Mas como agora eu me movo em compaixão por alguém que está sofrendo? Entendeu? E essa coisa Sim, de estender a mão. Nós precisamos olhar a individualidade das pessoas, cada um tem uma história. Né? Por exemplo, eu estou vendo sua imagem, mas eu não sei sua história. Às vezes sim, a gente é muito do presente e você é incapaz de ver o que levou aquela pessoa a ter aquele pequeno alejo ou aquele grande alejo. E às vezes o que ela precisa é uma pequena ajuda, um conselho, uma valorização, às vezes até uma correção, um ajuste, né? Feito com bondade, com graça. Então, existe algo inspiracional, existe algo que você vai precisar ter tato para ajudar as pessoas, vai ter compaixão. E lógico que cada um de nós tem isso, porque a gente tem imagem e semelhança de Deus, mas eu entendo que vão ter momentos que o próprio Jesus, né, vai nos tomar e socorrer pessoas para que sim. elas não morram. Eu me lembro uma certa vez, né, essa conversa que você está falando, eu cheguei na casa de um homem aqui na cidade e esse homem estava com um revólver pronto a se suicidar. E até hoje eu me pergunto que coragem incomum foi aquela que deu em mim. Porque eu fui falando com ele bem tranquilo e Aham. dizia, o senhor pode sentar? Aí ele sentou e o revólver em cima da mesa. E eu fui chegando até perto dele. Né? Eu entendo que havia uma unção pesada, porque eu disse, me deu o revólver, ele me entregou na minha mão. Meu E eu Deus. comecei a conversar com ele, e eu orei por ele, e aquela noite, aquela situação foi sanada, depois ele ficou mais tranquilo, e, e aí foi se resolvendo a situação. Então, eu declaro que cada crente vai se tornar esse socorro, esse cuidado. Amém. A Bíblia fala de Paulo, né, que Deus levantou para Paulo Barnabé. E Barnabé se chama filho da consolação. Eu declaro no corpo de Cristo muitos filhos da consolação. Obrigado pelos ministérios de cura física, mas eu declaro por aqueles que vão trazer um socorro para a alma também. Amém. É, Então, eu acredito essa graça de Deus para nós nos cuidarmos uns dos outros. Outros vão se levantar com uma medida maior para socorrer situações mais delicadas. E eu entendo que Deus está levantando você com essa visão mesmo para impedir pessoas de morrerem e esse processo de restauração ser canalizado. Do mesmo amém. jeito que a gente vê ministérios de cura, né, ministérios de ação social, às vezes o problema não é nem físico, no sentido do corpo, nem é emocional, mas é um problema de necessidade. Graças a Deus pelos ministérios de ação social, levando Amém. comida, alimento, Verdade. solucionando as coisas. Mas Deus vai levantar pessoas para cada área. E essa não Amém. pode ser negligenciada. Eu declaro uma graça para resgatar pessoas do Amém. abismo. Eu creio que Deus está levantando vocês e um grande número de pessoas. Amém. A igreja tem esse socorro para esse momento, para essa hora. E nós não podemos nos economizar. Eu Amém. declaro o sopro do Espírito, eu declaro ferramentas como uma live como essa, livros. Eu declaro conexões. Eu me lembro certa vez uma situação que alguém estava vivendo e que eu tenho uma chamada que carrega algo no ofício profético e eu disse assim, às vezes o profeta vem e socorre alguém que está no desespero
E aí ele entrega ele a alguém para ser cuidado depois por um pastor. Eu declaro situações que ninguém estava conseguindo fazer a leitura, a unção do Espírito dando o caminho para fazer a leitura Amém. e pessoas não perecerem em si mesmas. Eu declaro os dons do Espírito operando. Eu declaro olhos para ver, ouvidos para ouvir, o que o coração está sentindo e o socorro divino chegando. Sabe, Márcia, Deus te levantou para muito mais do que o que você está conseguindo enxergar. Amém. Somente isso, para despertar outros a esse ministério de auxílio, de cuidado com a alma das pessoas, de uma forma bíblica, né? Vão vir recursos, meio, né? Caminhos, pessoas vão pedir socorro, né? A unção do Espírito vai despedaçando julgos e coisas vão acontecer, além do que você está pensando, além do que Deus já te deu uma visão parcial. Não é tudo, fica firme, haverá uma graça, e eu declaro aquilo que lemos aqui em 1 Pedro 2,25. Jesus não só cuidou do espírito e do corpo, cuidando da alma. Porque espírito e corpo foi resolvido na cruz, mas a alma ele está resolvendo. Amém. Amém. Eu recebo as suas palavras e eu creio que juntos, né, como um grande ajuntamento de pessoas, como o corpo mesmo de Cristo, nós vamos fazer muito mais do que a gente, às vezes, como você disse, né, do que a gente consegue ver por hora, mas eu creio que a gente vai avançar em tudo aquilo que Deus tem para nós. E eu só... Gente, eu creio que Deus está movendo muita coisa no reino do Espírito. Eu creio que por onde essa live passar, vidas vão ser alcançadas, pessoas vão ser libertas, todas as coisas que ainda estão aprisionando a mente de pessoas, as prisões mesmo mentais vão cair por terra. E eu declaro sobre a vida de cada uma das pessoas libertação, refrigério e tudo aquilo que vinha te segurando, tudo aquilo que vinha te prendendo, caindo em nome de Jesus. Nós podemos ter a visão de alcançar pessoas e trazer a liberdade ao cativo com uma visão do mundo ou com a visão da Bíblia. E o Ei Viva segue a sua jornada crendo que a visão bíblica ela é aquela que vai nos levar além, porque ela é viva, ela é eficaz em si mesma. Amém? Meu Dias, eu quero que você fique livre para você poder encerrar, fazer suas considerações finais, que você possa orar também. Fica Amém. totalmente livre naquilo que você tiver direção. Então, eu creio que palavras são sementes e algo que a gente falou em algum momento para pessoas ou para ministérios serve como uma semente. Haverá um regar divino e isso se transformará em refrigério, recurso, milagre, alimento para muitas pessoas. E para outros vai servir mesmo para uma cura, para uma restauração, para um processo de crescimento nessa questão da alma e as pessoas acreditarem que Deus tem um caminho e tem uma solução. Deus não criou o homem, né, para uma vida de destruição. Ele é um Deus de restauração. A Bíblia diz que Deus vai restaurar tudo e Ele vai restaurar o homem. Ele está te restaurando. Não se abandone. Acredite na palavra de Deus, acredite em cada caminho de esperança que nós estamos colocando aqui. Olhe no espelho, diga: há uma solução para mim, né? Se levante, deixe a luz brilhar no seu coração. Vai, se não está comendo, vai, faz uma boa comilança, come. Isso vai te ajudar a você se recuperar. Tenha conversas boas, leia coisas boas, leia principalmente a Bíblia. Se ajude, peça ajuda às pessoas certas e quando você menos esperar. Um processo de superação vai acontecer e você vai olhar para trás e vai dizer: Deus é fiel, Deus me ama
e isso vai te fazer uma pessoa mais humana e com desejo de ajudar outras também. Amém. Que coisa boa. Aleluia. Muito feliz pelo trabalho, por essa visão, por tudo que você está sendo movida em Deus a fazer e a manifestar. Amém. Manuel Dias, muito obrigada pela sua participação. Mande um abraço para a Camila, para as crianças. A gente é muito grato pela sua vida. A gente sempre recebe muito, né, daquilo que você tem para nós. E eu creio que essa é a primeira de muitas lives que a gente vai te chamar, Amém. se você assim nos permitir. Muito obrigada por tudo. E a gente Aleluia. encerra, então, esse período maravilhoso. E Amém. eu quero incentivar todos aqueles que estão conectados a, mais uma vez, compartilhar o perfil do Ei Viva, para que as pessoas possam receber mais materiais como esse, né? Amém. E Manuel Dias, sempre com lives que nos edificam tanto, e a gente também segue você e a gente está conectado. Amém. Um prazer, gente. A mão de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada, gente. Tchau, Shalom. shalom.